qual é a diferença entre senso comum e ciência, tá bom? Então, para falar de pesquisa científica, gente, eu preciso frisar isso com muita firmeza com vocês. O que vocês sabem da vida pelo senso comum não pode se equiparar à ciência de maneira alguma. O que você sabe é muito bom, é algo que pode agregar, mas isso não é ciência. Ciência é outra coisa. Dá uma olhada nessa apresentação aqui. Essa apresentação eu vou dar crédito à professora Ana Pinheiro, foi minha professora, e me disponibilizou para ajudar vocês a falar de metodologia científica. Aqui está dizendo aplicada ao TGI, que é trabalho de graduação interdisciplinar, que é a mesma coisa que TCC, é a mesma coisa de trabalho final, monografia, né? E assim vai. Pessoal, o que você precisa saber? Então dá uma olhada. O que você precisa saber é que senso comum é um saber que vem das suas experiências do dia a dia. Então, como está escrito aqui, é um saber espontâneo. Ele é subjetivo. Por quê? Porque algo que não é objetivo é subjetivo. É aquilo que vai da opinião de cada um, vai da vivência de cada um. Então, olha o que ele diz. É uma forma empírica de aprendizagem. O que é empirismo? Vocês lembram o que é empirismo? Empirismo nada mais é do que aprender com a prática. É aprender algo com a prática, de forma prática, de forma laboratorial, né? De forma de vida mesmo, ok? Então, a pergunta que vocês têm que se fazer sempre o senso comum, ele traz uma aparência de algo ou a realidade de algo? Vamos lembrar uma coisa, imagine que eu consiga, vou falar um pouquinho de física, que é a minha área. Imagine que eu tenha dois objetos caindo ao mesmo tempo, simultaneamente. E neste lugar eu vou desprezar efeitos externos e vou querer estudar somente a ação da gravidade. Então eu vou desprezar a resistência do ar, porque eu quero estudar só a gravidade. E aí eu vou pegar uma pena e vou pegar um pedaço de metal, de massa muito maior. E eu vou soltá-los da mesma altura no mesmo instante. O que o senso comum diz pra gente? Bom, o senso comum diz que o objeto de metal cairá muito mais rápido do que a pena. Enquanto que a realidade, a ciência, ela vai dizer o contrário. Ela vai dizer que ambos os objetos aceleram e caem nas mesmas velocidades, atingindo a mesma distância nos mesmos tempos. Então, para você ter ideia, o que o senso comum nos disse era só uma aparência. A realidade, ela é outra. Ok, gente? Entenderam essa ideia? Tá. Então, vamos continuando. Para você, vamos continuar agora a falar o que é ciência. Dá uma olhada. Ciência, então, eu vou ler aqui para vocês, que é um trecho retirado do Medeiros, dizendo que a ciência é um saber elaborado e objetivo. Então, olha lá em cima. O saber era espontâneo e subjetivo. Aqui ele é elaborado e objetivo. Então, dá uma lida nisso. A ciência exige um exame apurado da teoria através de uma sucessão de testes e experimentos a fim de evitar possíveis erros e assegurar a confiabilidade do processo. Mesmo assim, nenhuma nova descoberta é tida como acabada. Esta é passível de novas críticas, dúvidas e investigações constantemente. Esta constante revisão crítica garante a sustentabilidade ou não desses conceitos. Gente, dá uma olhada. A ciência, então, ela vai fazer testes e experimentos para evitar erros e afirmar algo, tá? E assegurar a confiabilidade do processo. Então ela vai afirmar algo com o menor erro possível. E mesmo assim isso pode ser mudado, porque a ciência ela não é estagnada, ela não é congelada, ela passa por constantes alterações. Então essas alterações fazem o conhecimento ficar obsoleto. E por isso a necessidade de constantes estudos, revisão crítica durante a vida inteira. Beleza, gente? Então, olha só, a pesquisa científica, ela não vai se basear na sua opinião, ou na opinião do Hugo, ou na opinião de qualquer pessoa. Ela vai se basear na argumentação científica,
argumentação crítica, que tem demonstrações, testes, experimentos, ok? E isso, gente, com certeza vai gerar novos conhecimentos. Entendem isso? Quando você faz uma pesquisa científica tentando melhorar e testar e experimentar, naturalmente produz novos conhecimentos, beleza? Então, gente, olha aí a diferença entre senso comum, tá? E ciência, beleza? Essa é a grande diferença fundamental que você precisa entender. Vale lembrar que a nossa opinião, eu já falei isso, mas a nossa opinião, ela não tem validade científica. Por mais correta que ela esteja e por mais coerente que ela seja, ela não tem validade científica. O que você disse ou o que eu digo não tem validade, pessoal. Vamos continuando. Dá uma olhada. Eu falei para vocês no slide anterior que a pesquisa científica então precisa de uma argumentação. Qual é a definição de argumentação? Então, a definição do que o Alexandre colocou, né, copiando do Costa, né, que ele pegou a PUD Costa, que ele pegou do livro do Costa, ele diz que a argumentação é a capacidade de relacionar dados e conclusões e avaliar enunciados teóricos à luz dos dados empíricos ou provenientes de outras fontes. Então, gente, argumentar é pegar algo já existente, enunciados teóricos, a teoria, a literatura disponível, né, e que elas tenham dados laboratoriais, empíricos de outras fontes e relacionar esses dados, saber dialogar esses dados. Isso é argumentar, ok? Então, olha só, há uma argumentação, ela vai inferir ao nosso texto investigação e discussão, vai trazer uma análise crítica e isso traz uma reflexão, tá? E é assim que se dá a construção do conhecimento. A construção do conhecimento se dá exatamente da ciência, da investigação científica séria, da análise crítica e reflexiva, e aí sim temos construção do conhecimento. Beleza, pessoal? Bom, para finalizar, qual é a diferença entre pesquisa científica e senso comum? Existem essas leituras indicadas pela professora Ana Pinheiro, pela professora Ana Pinheiro, e vale a pena vocês lerem. E aqui vai dizer o que é ciência, o que é senso comum, e isso é muito importante que vocês entendam nesse processo, beleza? Para montar essa apresentação, foram utilizadas essas referências aqui. Beleza, pessoal? Vamos continuar a nossa aula. Pessoal, já falamos algo muito importante para que você saiba como escrever. Tá? Então, primeira coisa, quando você for escrever, é lembrar que a sua opinião não vale nada. E que você vai precisar ir na literatura, encontrar autores que já falaram sobre o assunto. Ok? São raríssimos os casos em que você vai escolher um tema em que não há literatura alguma disponível. Isso é muito raro, tá? Beleza? Bom, pessoal, vou fechar essa apresentação e vou continuar o nosso vídeo falando sobre agora o seu próximo papel. A sua próxima tarefa é se reunir com o seu grupo, tá? E aí, a princípio, eu vou te dar uma semana para você fazer isso. Então, a sua próxima tarefa é se reunir com o grupo e fazer o que está escrito aqui, ó. Definição, caracterização e contextualização do tema / problema de pesquisa. Então, agora, nós vamos falar do primeiro passo para a confecção do nosso artigo científico. O primeiro passo, pessoal, é definir qual é o tema nosso. E para isso, eu vou entrar já aqui em introdução. Não sei se você lembra da aula passada, quando eu coloquei para vocês a estrutura de um artigo científico que mostrava elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Dentro dos elementos textuais, que são aqueles que nós produziremos de fato, escreveremos, que vamos ficar sentados em frente ao computador escrevendo, o primeiro deles é a introdução. E a introdução, gente, é quem vai contar ao leitor qual é o tema da pesquisa,
qual é a definição e caracterização do assunto que você quer tratar. Vai estar na introdução. Então é o seguinte, até a aula que vem, não sei se você vai conseguir ter a introdução completamente terminada. De qualquer maneira, até a aula que vem você tem que ter um tema, você tem que ter uma área do conhecimento a fim de se estudar. Então vamos dar uma olhada. A primeira coisa então, para fazer a introdução, é o tema e assunto da pesquisa. E para definir isso, gente, você vai precisar responder essas perguntas. É claro que essa é uma resposta que você vai fazer com o seu grupo, vai discutir com o seu grupo, vai debater com o seu grupo. E as perguntas que você vai ter que responder se reúnam com o seu grupo e perguntem a vocês mesmos sobre o que é a pesquisa. O que será pesquisado? Terceira pergunta, por que pesquisar? Então, o que essas perguntas vão te direcionar? Primeiro é definir o tema. Qual área do conhecimento? Você é da engenharia. A engenharia tem infinitos temas. Ah, professor, mas eu sou da engenharia elétrica. Tudo bem, a engenharia elétrica tem infinitos temas de pesquisa. Tá? Então, a primeira coisa é pensar em qual tema que você quer pesquisar, o que será e sobre o que é. Ok? Uma outra coisa que você deve pensar é por que pesquisar isso? Né? O tema que você está escolhendo, ele é importante para a sociedade? Ele tem alguma relevância social? Ele tem alguma relevância para o meio técnico-científico? Ele tem alguma relevância ambiental? Ou ainda assim uma relevância econômica? Se ele tiver, então você conseguiu responder o porquê pesquisar isso. A segunda coisa é como pesquisar. Então existem vários tipos de pesquisa. A sua pesquisa ela pode ser laboratorial, a sua pesquisa ela pode ser através de entrevistas, a sua pesquisa ela pode ser através de estudo de caso, a sua pesquisa pode ser de N maneiras. Então, o como pesquisar é isso. Você precisa responder, existe literatura disponível sobre esse tema? Você vai conseguir encontrar em livros, em artigos científicos, em periódicos, em sites confiáveis, em monografias, teses e dissertações, o assunto que você quer. Então, tudo isso é importante você responder para entender como pesquisar o seu assunto, tá? Vale lembrar que, como estamos no primeiro período e você ainda não tem um contato grande com pesquisa científica, o método de pesquisa que vocês farão nesse primeiro tema, eu vou definir para vocês. Então, eu quero que obrigatoriamente a sua pesquisa seja através de revisão bibliográfica, que basicamente é pesquisas feitas através de artigos, livros, teses, dissertações, monografias, revistas, jornais e afins. Ou seja, nessa primeira pesquisa, nesse artigo científico, eu ainda não vou querer que você faça experimentos laboratoriais e coisas do tipo, porque isso vai se tornar muito demorado e a gente não vai ter tempo suficiente de fazer essa pesquisa. A pesquisa laboratorial seria interessante pelo menos a gente ficar um ano com ela, para que um ano a gente faça a parte escrita, metade do ano faça a parte escrita e a outra metade faça a parte laboratorial. Beleza? E é isso. Então, como pesquisar? Vocês vão ver se tem literatura disponível e se tem meios disponíveis para você chegar no tema que você quer, tá bom? E o método vai ser a revisão bibliográfica, pessoal. Revisão bibliográfica, ok? Vocês vão atrás pela internet, pelas bibliotecas virtuais, né? Só não está podendo ter encontros físicos ainda, então, por hora, é isso que vocês vão ter que fazer. Terceira coisa é responder como a pesquisa será estruturada. Nós vamos responder isso ao longo da escrita. E por último, qual é o cronograma da pesquisa? O que nós vamos fazer mês a mês? Mês nós vamos fazer a metodologia, depois a justificativa, depois vamos fazer uma revisão de literatura e assim vai. Ok? Então, gente, por enquanto, pensem já no tema de pesquisa que você quer
junto com o seu grupo. Por isso que eu indiquei que vocês façam grupos de WhatsApp. Beleza? Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Para você definir o tema de pesquisa, você precisa pegar uma parcela limitada de algo. Então imaginemos que você queira estudar, vamos pensar alguma coisa. Instalações elétricas, ou não, vamos ver se quiser ver quadro de luz de residências. Claro, você quer fazer uma pesquisa sobre isso, sobre quais tipos de disjuntores existem nos QDLs de residências. Bom, essa é uma pesquisa que provavelmente não daria para fazer. Por quê? Porque que tipo de residência você está falando? Para qual estado? Para São Paulo? Para Nova York? Para o Japão? Para Rondônia? Para quais cidades? Para qual país? Tudo isso vai mudar. Então o que eu quero dizer com isso? Que se você quiser abraçar o mundo, provavelmente você não vai conseguir. Então a pesquisa científica, ela precisa que se delimite. Então eu vou dar o mesmo exemplo. Para eu chegar num tema de pesquisa, eu preciso passar por esse funil aqui, ó. Eu vou pensar num assunto e vou jogar ele no funil. O assunto é os disjuntores do quadro de luz residenciais. Agora, qual é o tema da minha pesquisa? É os disjuntores do quadro de luz residenciais presentes no município de Urupá, Rondônia, na região urbanizada. Entendeu a diferença? É algo que a gente consegue fazer, é algo que a gente consegue ir lá levantar. Ah, professor, mas não perde validade? De jeito nenhum. Quem disse que fazer uma pesquisa para os moradores de Urupá não é importante? Quem disse que fazer uma pesquisa para São Paulo é mais importante que Urupá? Né? Existem mais pessoas lá que vão se beneficiar com isso, mas as pessoas de cá também são importantes. Então você tem que afunilar o seu tema para que não fique algo muito extenso e você não dê conta de falar. Então normalmente, na minha área que é engenharia civil, nós vamos falar de estruturas de concreto armado, ou vamos falar de estruturas. Não dá para falar de estruturas em geral, porque existe estrutura de concreto armado, estrutura metálica, estrutura de madeira, estrutura de bambu, estrutura de concreto protendido, estruturas de vários tipos de maneira, estruturas mistas. Então se eu quiser falar de todas elas num trabalho, não vai ter como. Eu tenho que afunilar, beleza? Sacaram? Então vamos continuando, pessoal. Dá uma olhada no exemplo que ele deu. Então o assunto, é um exemplo isso aqui, beleza? O mesmo exemplo que eu dei para as nossas áreas, essa apresentação tem. Então o assunto que essa pessoa aqui quer tratar é a redução de arraste. Só que olha como isso é amplo. Né? Agora qual é o tema que ela utilizou de fato? O uso de polímeros redutores de arraste no sistema de esgoto sanitário. Eu ainda ia colocar o uso de polímeros redutores de arraste no sistema de esgoto sanitário na cidade tal. Beleza? Olha a ideia. Uma outra coisa, o título do seu trabalho, ele tem que falar do tema da sua pesquisa. Beleza? E às vezes pode ter algum subtítulo separado por 2 pontos, mas calma, isso aí vocês vão fazendo com o tempo. O título não é a primeira coisa que precisa ser feita. A ideia é a primeira coisa que você precisa encontrar. Então, beleza? Olha só, o assunto, algo amplo, o tema, algo afunilado. Beleza? Pessoal, agora sim, definido o tema que você vai conversar com o seu pessoal, a tarefa que vocês já estão incumbidos a fazer a partir de agora, nesse exato instante, é escrever a primeira parte do seu artigo. Provavelmente até semana que vem você não vai conseguir ter terminado, mas eu quero que até semana que vem você me mostre alguma coisa. Eu quero algo escrito para a gente conseguir pelo menos debater o que vocês escreveram. Conseguir ver se está bom, se está ruim e eu conseguir dar alguma devolutiva a vocês. Beleza? Então, dá uma olhada como se faz uma introdução. Bom, se liga. O tema do meu colega aqui é o uso de polímeros redutores de arraste. Então, a primeira coisa é definir o que são esses polímeros redutores, o que é essa redução de arraste. Então, olha só, a primeira coisa que se faz numa introdução é isso que está escrito nesse círculo. Nesse círculo, não, né? Nessa elipse. A definição e apresentação dos aspectos que caracterizam o tema da pesquisa. Então, gente, nesses primeiros parágrafos da sua introdução,
você vai ter que falar de definições e aspectos fundamentais, conceitos fundamentais para a gente partir, beleza? É isso que você vai fazer primeiro. E depois, logo em seguida, imagine que o seu tema não tenha definições e conceitos básicos, importantes, que seja tudo meio óbvio. Bom, então você vai fazer a contextualização. Essa aqui é a continuação, tá, das definições. Você vai fazer a contextualização do tema. Você vai dizer o assunto, vai trazer o assunto e relacionar ele com a história, quando aconteceu no mundo, quem está estudando isso, beleza? Então, primeira coisa são as definições e depois as contextualizações para que a gente que lê o seu tema, para nós, quando lermos o seu texto, entender para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Beleza? Bom, continuando isso, pessoal, você vem aqui, isso aqui é só uma continuação do tema, né? Eu não vou ficar lendo isso porque ele está falando sobre redutores de arraste. Isso aqui eu quero que você leia depois, só para você entender como se escreve, como se usa termos técnicos. Perceba que ele sempre referencia as pessoas. Referencia. Tá vendo que a opinião do autor não está incluída? Sempre há uma referência. Ó, o gráfico referenciado. Deixa eu ver. Aqui são as definições, não referenciou, mas logo depois, quando começou a entrar na contextualização, eles foram tudo referenciado. Beleza, pessoal? Bom, para finalizar, você vai precisar concluir a sua introdução. Então é o seguinte, gente, o artigo científico ele começa com a introdução. Na verdade, ele começa com um resumo, mas o resumo vai ser a última coisa que você vai fazer. Então você vai ter que introduzir ele. Para você introduzir, então você vai falar das definições, depois da contextualização e por último você vai concluir o texto. E concluir, gente, basicamente é fazer o que esse cara fez aqui, ó. Esse trabalho, então, apresenta um estudo sobre o uso de polímeros redutores de arraste nos escoamentos de esgoto sanitário. Então, olha só o que ele fez. Ele falou de uma maneira bem simples. Esse trabalho apresentará um estudo sobre a quantidade e a amperagem dos disjuntores presentes nos quadros de luz na cidade de Urupá, Rondônia. Então olha como que é para finalizar. Você só vai falar o que o seu trabalho visa fazer. Ele ainda colocou aqui, ó, contribuindo para ampliar o conhecimento, tarará, tarará. Você pode colocar isso também. Algo que vai ser benéfico ao seu trabalho. Perceba que aqui não antecipamos, não falamos os objetivos da pesquisa. Os objetivos da pesquisa nós vamos falar na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, gente, a sua tarefa é bastante árdua, é bastante difícil. Ó, aqui vamos à produção do nosso texto, então. Pessoal, lembre-se de ordenar as ideias durante a produção do texto, tá? As ideias devem ser organizadas em parágrafos. O parágrafo é uma unidade de pensamento. Então, gente, você não pode colocar várias ideias no mesmo parágrafo e também você não pode colocar um parágrafo 100% desconexo do parágrafo de baixo, como se fosse um recorte de autores. Isso aí é um texto extremamente pobre. Então, pessoal, a tarefa ela é árdua, ela é difícil, mas eu vou te exigir isso no PI para que você consiga terminar esse curso sabendo um pouquinho de como se escreve, o que é o objetivo de uma pesquisa, o que é metodologia, o que é justificativa. Treinem, tentem escrever, a escrita ela é difícil, é muito, muito difícil, mas só tem duas maneiras de você melhorá-las. A primeira é com muita leitura e a segunda é tentando escrever. Beleza, pessoal? Não tem mistério, não existem fórmulas mágicas. Para se escrever bem, você precisa ler muito e precisa tentar escrever. Beleza, pessoal? Então, essa aula de hoje é somente isso. Então, primeiro, montamos os grupos. Segundo, você vai entendemos qual é a diferença entre ciência e senso comum. Terceiro, você vai montar qual é o assunto que vocês querem pesquisar dentro da engenharia elétrica, tá? Vocês vão precisar dizer isso e debater com grupos de WhatsApp entre vocês.
E depois, por último, a tarefa que vocês têm até semana que vem para entregar pelo menos uma boa parte é a introdução do seu artigo científico. Pessoal, não é uma introdução definitiva, nós vamos mudando, eu vou corrigindo, eu vou dizendo o que não está bom, o que está bom. Mas você vai precisar fazer, escrever. Para isso, pessoal, sigam as orientações que eu passei nesses slides aqui. No momento da aula de hoje, eu vou abrir um fórum para que vocês possam trazer dúvidas. Ok, pessoal? Por hora é só. Um abraço e tamo junto!